Direto da redação. Ao longo de vários dias, de vários meses, já há um certo tempo, nós temos feito uma cobertura muito enfática, muito concentrada na cidade de São Fidélis por conta de um escândalo. É o chamado escândalo do Fundão. O Fundo de Previdência dos Servidores, que é o Instituto de Previdência, todo servidor de São Fidélis, do município, ele trabalha, ele contribui. Quem é servidor efetivo, que é o chamado servidor concursado e está no regime jurídico único, ele não contribui para o INSS, ele contribui para o Fundo de Previdência do servidor. Então, o servidor que ingressou na prefeitura, já passou pelo estágio probatório e deixou de ser seletista e passa a ser efetivo, ele faz uma migração. Ele vai para o fundo, se ele faz essa opção, se está previsto isso no edital do concurso que ele fez, ele faz uma migração para contribuir com o Fundo de Previdência. O dinheiro que esse servidor vai depositando, como o sistema ele é de repartição, não é de capitalização, ele vai pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. E o dinheiro que o fundão arrecada, ele tem que ser aplicado, ele tem que dar uma rentabilidade de forma a ter dinheiro para pagar a aposentadoria desse servidor que está contribuindo agora. E os servidores novos que vão entrando por meio de concurso vai fazendo isso, vai contribuindo também para pagar a aposentadoria de quem está lá, e o dinheiro ele vai sendo aplicado para rentabilizar, para o fundo ter dinheiro. Ao longo dos últimos 10 anos, ao longo de uma década, o fundão de São Fidélis se tornou assim um poço sem fundo. Um rombo de 10 milhões estimados. E pressupõe-se que esse dinheiro ele foi... Esse rombo é decorrência de má gestão. A prefeitura não fez cálculo atuarial, não fez nada, não fez o dever de casa como tinha que fazer para compensar, para rentabilizar o fundo. Isso é alvo até de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito que investiga a situação do fundo de São Fidélis constatou ali uma sangria sui generis. Pelo menos 3,4 milhões, segundo a investigação, saíram do Fundo de Previdência para a conta da presidente, da diretora financeira e do contador, a conta bancária deles. E esse dinheiro, segundo confissão dessas pessoas e relatada à CPI, isso tudo com comprovação, por ordem do atual prefeito Amarildo Alcântara, é repassado para familiares dele, a primeira-dama, filho, nora, sobrinha, isso ao longo dos anos. Isso chegaria a 3,4 milhões. Quando isso chegou nesse fato, chegou em provas assim robustas sobre isso, o que aconteceu? A Câmara abriu então uma comissão processante. Aí já para caçar o prefeito por crime de responsabilidade, por crime de corrupção. E essa CPI nós cobrimos muito aqui, nós enfatizamos, cobramos muito aqui. Teve vereador lá que tentou pular o alambrado, tentou tergiversar, tentou mascar, mas diante da cobrança da comunidade e da mídia, a que nós fizemos aqui, o pessoal recuou. E resultado, isso tudo evoluiu. O prefeito Amarildo Alcântara foi prestar depoimento, a gente mostrou imagens dele aqui prestando depoimento. E a coisa evoluiu a tal ponto que a comissão processante fechou seu relatório final. O prefeito entrou na justiça, continua entrando na justiça com várias ações tentando barrar, evitar a sua cassação. E essa cassação ela deve ocorrer hoje, quarta-feira, em sessão que será realizada às 10 horas da manhã, quando a comissão processante vai apresentar o relatório final. E o relatório final é com pedido de cassação do mandato do prefeito Amarildo Alcântara. Aí você confere ele aí na tela. Ele deverá ser o primeiro prefeito cassado na história da cidade, na história do município. E você tem... Eu mostrei, eu botei uma nota no Twitter ontem, porque ontem à noite, até ontem à noite, ele tentava ainda evitar o cadafalso. Ele entrou com uma tutela, um pedido de tutela de urgência, um recurso, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
deixa eu me ver aqui, isso foi ontem à noite. E ontem à noite, quando eu saía da faculdade, eu tive acesso a essa decisão aí. Essa decisão é do desembargador Sérgio Seabra Varela. E eu postei logo no meu Twitter. E qual foi a nota que eu postei? Ó, deu ruim para o prefeito de São Fidélis, Amarildo Alcântara. O desembargador Sérgio Seabra Varela, da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio, acaba de negar um recurso com pedido de tutela de urgência que objetivava impedir a votação do relatório final de uma comissão processante que pede a cassação do seu mandato. A votação está marcada para esta quarta-feira, dia 13 de março. Amarildo é acusado de comandar um esquema de corrupção que desviou uma quantia estimada em 3,4 milhões do fundo de pensão dos servidores municipais. Portanto, a sessão está marcada, a sessão vai acontecer e a queda de Amarildo Alcântara, ao que se observa, é uma questão de horas. Você confere aí na tela aí a reportagem que está no Diário da Guanabara, no dgrj.com.br, você confere essa reportagem aí. E diariodaguanabara.com.br. Tem a imagem do Amarildo e você tem aí maiores detalhamentos sobre o que está acontecendo em São Fidélis. São Fidélis não é a única cidade que tem o seu fundo de previdência, que tem o Instituto de Previdência Servidor quebrado, que está em situação delicada. O Instituto de Servidores, dos servidores aqui de Rio das Ostras, está numa situação de sangria muito grande, está numa situação delicadíssima, em algum momento isso vai explodir, e queira Deus que não vai explodir nas mãos do próximo prefeito, que exploda o quanto antes, porque aí vai estourar no colo de quem tem que estourar, todo mundo vai ver. Porque a situação ali não se faz cálculo atuarial desse Instituto de Previdência há muito tempo. A contribuição patronal que cabe à prefeitura, isso está desajustada, isso está em descompasso. A prefeitura não adotou medidas saneadoras, não adotou medidas saneadoras para equilibrar as finanças desse Instituto de Previdência. E na hora que isso explodir, isso vai cair no colo do servidor aposentado e pensionista. Então, nesse momento aqui, São Fidélis deveria ser um parâmetro para que os sindicatos de servidores e os servidores se mobilizassem e cobrassem uma prestação de contas desses fundos de previdência, desses institutos de previdência. Situação do Instituto de Previdência, que é a qual o nome? É Previ Campos, na cidade de Campos. É delicada, é complicada. Se bobear aí em menos de uma década, não terá condições de pagar a aposentadoria de servidor, que está também pela hora da morte. Só tem aqui um fundo de previdência nessa região aqui que eu sei que está bem das pernas, está com dinheiro, está com as finanças equilibradas. É o Fundo de Previdência de Macaé. Está com dinheiro, está com as finanças, está bem equilibrado. Agora, do contrário, se você fizer aí uma peneirada aí, você vai encontrar coisas assim do arco da velha. E quem vai sofrer com isso é o servidor, hein? Roberto, diante desse desvio de finalidade, esperamos que o prefeito Amarildo Alcântara seja também preso e tenha seus bens confiscados. Quase em algum momento isso poderá ocorrer, né? Principalmente se no decurso dessas investigações o Amarildo ele tentar atrapalhar a investigação, porque isso tem uma investigação paralela também, né, do Ministério Público. Tem o julgamento político na Câmara, que é o julgamento político, mas isso tem uma investigação também paralela, que quando a Amarildo ele perdeu o foro de prerrogativa, perdeu o foro privilegiado, isso vai para a Justiça Comum e essa situação ela não terminará bem. Isso aí eu posso afiançar. Bloqueios de bens, eu acredito que será inevitável. E essas pessoas imobilizam patrimônio porque elas compram imóveis, compram assim um monte de coisas, né?
compram carros, o ano, carro de luxo, não sei o nome de quem, mas essas pessoas geralmente elas imobilizam, né? Vão imobilizando o patrimônio. E onde rastrear, certamente, nesse momento, as autoridades, os órgãos de controle externo, eles seguem o dinheiro. Então vai buscar, vai encontrar onde está o dinheiro. Mas as pessoas, elas pulam de qualquer altura, eu nunca vi disso. Amarildo Alcântara, ele era funcionário do hospital Armando Vidal. Nesse hospital ele tinha um salário que hoje é estimado entre R$ 1.400, ou na época era R$ 1.400 que ele ganhava. E o Davi Loureiro era candidato a prefeito, mas não podia ser candidato porque estava inelegível por condenações. O Davi Loureiro, então, ele escolheu assim, a figura inusitada, o cara que não conseguiu se eleger vereador, que foi o caso do Amarildo Alcântara. Teve uma votação pífia. Mas o prestígio eleitoral do Davi Loureiro, que foi prefeito lá na cidade, e era um momento de crise também, que o então prefeito, que era o Luiz Fenemê, que morreu de Covid, enfrentava assim, um desgaste muito grande por conta de queda de receita. E era um cara muito responsável, o Luiz Fenemê. Responsável. O cara correto. O Davi Loureiro, então, lançou mão do Amarildo. O Amarildo, candidato a prefeito. E elegeu o Amarildo Alcântara. Só que o cara é psicologicamente deslumbrado, despreparado ao que se vê aqui. Ele, pronto, aí começou a achar que aquilo ali era um prêmio de loteria. Talvez achasse que nunca mais fosse mais nada na vida, né? Porque não teria condições, não teria o mesmo padrinho, não teria a máquina. Que ele é reeleito, tá? Com a força da máquina e a divisão, a fragmentação de votos por parte da oposição, a oposição unida venceria ele. Mas se fragmentou todo mundo. Então, ele ganhou a eleição por conta disso. E é esse desastre que todo mundo está assistindo. São Fidélis hoje é uma cidade que está numa crise financeira terrível. Não circula dinheiro na cidade. É uma cidade pequena, São Fidélis, mas que tinha um comércio, assim, para a sua realidade, muito ativo. Então, hoje a cidade ela enfrenta uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica que eu acredito que não tenha precedentes em sua história. De forma que vai ser o primeiro prefeito cassado na história de São Fidélis.